Ei, estou falando com você, velho. Você é surdo. A voz de Ricardo cortou o silêncio da garagem subterrânea. Arthur S. Virulentamente. O carro esportivo vermelho estava parado no meio da passagem, seu motor roncando com impaciência. Ricardo gesticulava de dentro do veículo, o rosto contorcido de raiva. Arthur permaneceu em silêncio, observando. Essa é a vaga do CEO. A minha vaga, gritou Ricardo, apontando para o espaço vazio claramente marcado como presidente. Tire essa sua lata velha daí. Agora. Arthur olhou para seu próprio carro, um sedã antigo e impecavelmente mantido, estacionado em uma vaga não marcada. Ele então olhou para Ricardo. Essa vaga é para o seu pai, senhor. Eu sou o filho dele, seu idiota, cuspiu Ricardo, desligando o motor e saindo do carro em um movimento brusco. O que é dele é meu. É tão difícil para o seu cérebro velho entender. Ele marchou até Arthur. Dois jovens executivos que saíam do elevador pararam, observando a cena se desenrolar com uma mistura de medo e curiosidade. Você trabalha para mim. Você existe para me servir, disse Ricardo, sua voz baixa e ameaçadora. Agora. Me dê suas chaves. Arthur não se moveu. Uma quietude perigosa se instalou nele. Não posso fazer isso, senhor. Ricardo riu, um som desagradável que ecoou no concreto. Não pode. Ou não quer. Ele se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Arthur. Você é só um porteiro. Um fóssil que deveria ter se aposentado há uma década. Ele arrancou as chaves da ignição de seu próprio carro e as atirou com força. As chaves de metal atingiram o peito de Arthur com um baque surdo. Elas caíram no chão com um barulho metálico e solitário. Peg. Ordine Ricardo. A station meio caro. E quando terminar, estacione essa sua relíquia no último andar, onde eu não tenha que olhar para ela. Um dos executivos sussurrou para o outro. Ele não pode falar assim com ele. O outro balançou a cabeça. É o filho do chefe. Ele pode fazer o que quiser. Arthur olhou para as chaves no chão, depois para Ricardo. Nenhuma emoção transpareceu em seu rosto. Era uma disciplina forjada em lugares muito piores que aquele estacionamento. Ele se abaixou lentamente, o corpo protestando com a idade, e pegou as chaves de Ricardo. E da próxima vez que eu falar. Você responde sim, senhor, disse Ricardo, ajustando seu terno caro. Ele se virou para ir embora, mas parou. Ah, e mais uma coisa. Você é um velho inútil. Ele passou pelos executivos, batendo no ombro de um deles. O que estão olhando? Não tem trabalho a fazer. Arthur ficou sozinho na garagem silenciosa, segurando as chaves do carro de luxo. Ele olhou para seu reflexo distorcido na pintura vermelha e polida. O homem que o encarava de volta era um estranho cansado, mas por trás daqueles olhos, o comandante ainda observava. E ele estava tomando nota. Cuidado onde anda. Arthur dava voz de Ricardo era falsamente suave. Ele segurava uma xícara de café fumegante enquanto caminhava pelo lobby principal. Arthur estava em seu posto perto da entrada, com o uniforme impecável. Investidores importantes chegariam a qualquer minuto. Senhor Ricardo. Arthur respondeu com um aceno de cabeça. Ricardo sorriu e deu um passo deliberado para o lado, colidindo com Arthur. O café quente e escuro jorrou, cobrindo a frente da camisa branca e engomada de Arthur. O líquido escaldante encharcou o tecido. Ops, disse Ricardo, com os olhos brilhando de malícia. Que desastrado da minha parte. Arthur olhou para a mancha escura que se espalhava em seu peito. Ele não vacilou. Sabe como é, continuou Ricardo, falando alto o suficiente para que a recepcionista ouvisse. Minhas mãos tremem perto de gente incompetente. Isso me deixa nervoso. Ele colocou a xícara agora vazia na mesa da recepção. Mande a conta da lavanderia para o meu escritório. Se bem que, uma camisa nova talvez seja mais barata. Nesse exato momento, as portas de vidro se abriram. O CEO, Sr. Almeida, entrou, acompanhado por 3 homens internos escuros. Seus rostos eram sérios e não demonstravam emoção. Eram os investidores. Os olhos do Sr. Almeida imediatamente focaram em Arthur. A expressão acolhedora do CEO se desfez, substituída por uma carranca de aborrecimento. Arthur. Pelo amor de Deus, o que é isso? A voz do Sr. Almeida era um sussurro irritado. Um acidente. Senhor, disse Arthur, sua voz firme e neutra. Ricardo rapidamente se aproximou. Pai. A culpa foi minha. Eu tropecei. Já me ofereci para cobrir os custos. Ele parecia a imagem da preocupação. Senhor. Almeida lançou um olhar cortante para o filho e depois de volta para Arthur. Não temos tempo para acidentes. Nossos convidados estão aqui.
Ele se virou para os investidores com um sorriso forçado. Senhores, por aqui. Peço desculpas pela desordem. Enquanto o grupo se dirigia aos elevadores, um dos investidores olhou para Arthur com desdém. A primeira impressão é a que fica, Almeida. Ele murmurou para o CEO. O senhor Almeida apenas assentiu rigidamente. Arthur permaneceu em seu posto. O café começou a esfriar, deixando uma mancha pegajosa e feia em seu uniforme. Cada funcionário que passava olhava, alguns com pena, outros com desprezo disfarçado. Ele era uma peça central de humilhação no lobby imaculado da empresa. Ele ouvia os sussurros. Sentia os olhares. Mas ele não se moveu. Sua postura permaneceu ereta, suas mãos cruzadas nas costas. A mancha estava em seu uniforme, não em sua honra. Ele suportaria aquilo. Assim como suportara coisas piores. A disciplina era tudo o que lhe restava. 20 anos. Em um mundo onde a lealdade é passageira, Arthur representa uma rocha. A voz do Sr. Almeida ressoava na sala de conferências. Os executivos aplaudiam educadamente. Arthur estava parado perto da parede, desconfortável por ser o centro das atenções. Ricardo, sentado na primeira fila, revirava os olhos. Muitos de vocês o conhecem como o homem quieto na entrada, continuou o CEO. Mas eu o conheço como a primeira pessoa a chegar e a última a sair. Arthur, por favor, suba aqui. Arthur hesitou. Depois caminhou para a frente da sala. O Sr. Almeida abriu uma pequena caixa de veludo. Dentro, um relógio de pulso prateado com uma pulseira de couro gasta repousava sobre o cetim. Isto pertenceu ao meu pai, disse o Sr. Almeida, sua voz embargada de emoção. Ele acreditava que o tempo é o bem mais valioso de um homem. Você nos deu o seu, Arthur. 20 anos do seu tempo. Ele pegou o relógio e o entregou a Arthur. Por um instante, a máscara de impassibilidade de Arthur vacilou. Seus dedos roçaram o metal frio com uma reverência inesperada. Obrigado, senhor, disse ele, sua voz baixa. Quase inaudível. Mais tarde, Arthur estava em um corredor vazio, polindo o vidro do relógio com a manga do uniforme. O mecanismo ainda funcionava. O tic-tac era suave e constante. Que cena bonita lá em cima. Quase chorei. Arthur se enrijeceu. Ricardo estava encostado na parede, com um sorriso de escárnio no rosto. Deixa eu ver essa relíquia, disse Ricardo, estendendo a mão. Senhor Ricardo, por favor, disse Arthur. Seu corpo se movendo instintivamente para proteger o relógio. Foi a primeira vez que ele demonstrou resistência. Ricardo percebeu isso. Seus olhos se estreitaram. O que foi? Acha que eu vou roubar? Com um movimento rápido, ele arrancou o relógio da mão de Arthur. É só um relógio velho. Meu pai é muito sentimental. Ele o examinou com desdém, depois o jogou para o alto e o pegou. Cuidado, disse Arthur, dando um passo à frente. Relaxe, vovô, zombou Ricardo. Ele fez malabarismo com o relógio novamente, mas desta vez. Ele o deixou escapar. O relógio caiu no chão de mármore com um som agudo. O vidro se estilhaçou. Ops, disse Ricardo, com a mesma falsa inocência do incidente do café. Mãos escorregadias. Antes que Arthur pudesse reagir, o pé de Ricardo desceu com força. Houve um estalo doentio de metal se dobrando e engrenagens sendo esmagadas. O tic-tac parou. Ricardo olhou para a destruição que causará. Que pena. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um maço de notas. Ele jogou o dinheiro no chão. Perto dos destroços do relógio. Não se preocupe. Tom. Compre o melhor. Digital. Mantenha-se atualizado. Vovô. Ricardo se virou e foi embora, assobiando. Arthur olhou para o dinheiro, depois para o que restava do presente. Lentamente, ele se ajoelhou. Ignorando as notas, ele começou a recolher os pedaços quebrados do relógio, um por um. Senhor Arthur. Eu trouxe um café para o senhor. Arthur se virou. Ana, a jovem estagiária, estava parada ali, segurando um copo de papel. Seus olhos estavam cheios de uma sinceridade que o desarmou. Ele olhou para o café e depois para ela. Não precisava, senhorita. Por favor, aceite, insistiu ela, dando um passo à frente. Eu vi o que aconteceu ontem. Com o relógio. O rosto de Arthur se fechou. Foi um acidente. Não foi, disse Ana, sua voz baixa, mas firme. O que o senhor Ricardo fez foi cruel. E covarde. Era a primeira vez que alguém no prédio descrevia as ações de Ricardo com tanta precisão. Arthur estudou o rosto da jovem. Havia um fogo ali. Uma centelha de desafio. Ela não estava oferecendo pena. Estava oferecendo solidariedade. Ele olhou para um lado e para o outro do corredor vazio.
Depois de um momento, ele estendeu a mão e pegou o copo. Seus dedos roçaram os dela. Obrigado, Ana. O uso do primeiro nome dela foi intencional. Um reconhecimento. Ele não pode continuar tratando as pessoas assim, disse ela, quase num sussurro. Algumas pessoas não mudam, respondeu Arthur, sua voz grave. O poder não as corrompe. Apenas revela quem elas realmente são. Mas alguém deveria detê-lo. Disse Ana. Arthur deu um pequeno gole no café. Estava quente e forte. Não é o nosso lugar. Nosso trabalho é observar. É fazer nosso dever. Isso não parece justo. Ela retrucou. Poucas coisas são, disse Arthur. Ele não disse isso com amargura, mas como um fato. Uma verdade que ele aprendeu há muito tempo. Em terras distantes. O telefone de Ana vibrou em seu bolso. Ela olhou para ele com um suspiro. Preciso ir. Minha chefe vai me matar. Vá, disse Arthur. E tenha cuidado. Paredes têm ouvidos neste lugar. Ana assentiu, compreendendo o aviso. O senhor também. Senhor Arthur. Ela se apressou pelo corredor. Arthur ficou observando até ela desaparecer. Ele tomou outro gole do café. O calor do copo era um pequeno ponto de conforto em um dia frio. Não mudava nada sobre sua situação, mas significava algo. Significava que ele não estava completamente sozinho. Alguém viu. Alguém se importou. Para um soldado acostumado a lutar nas sombras. Ser visto era uma sensação estranha e quase esquecida. Onde está o contrato da Nexus? Estava bem aqui na minha mesa. O grito de Ricardo ecoou pelo andar executivo. As pessoas congelaram em suas mesas. Ele saiu de seu escritório, o rosto vermelho de pânico e fúria. Pai, você não vai acreditar nisso. Sumiu. Senhor Almeida saiu de sua própria sala, com uma expressão preocupada. Ricardo Acolmes. O que desapareceu. O contrato finalizado com a Nexus. O original assinado. Tínhamos que enviá-lo por correio hoje. Eu deixei aqui ontem à noite. Na minha pasta. Talvez você o tenha colocado em outro lugar, disse o senhor Almeida, tentando manter a calma. Pense. Eu já procurei em todos os lugares, retrucou Ricardo. A última pessoa que vi perto do meu escritório ontem à noite foi ele. Ricardo apontou o dedo para o final do corredor. Arthur estava parado ali, no início de seu turno, observando a comoção. Todos os olhos se voltaram para o velho segurança. Arthur, disse o senhor Almeida, incrédulo. Isso é ridículo. É mesmo, disse Ricardo, caminhando em direção a Arthur com uma confiança predadora. Ele é o único que fica até tarde. Ele tem acesso a todos os andares. E vamos ser honestos, ele não parece muito feliz ultimamente. Não é. Arthur permaneceu imóvel enquanto Ricardo parava na sua frente. Eu não entrei no seu escritório, senhor. Claro que não, zombou Ricardo. Você só estava admirando a vista. Pai, isso foi retaliação. Ele está zangado comigo por causa do relógio estúpido. Ele está tentando sabotar a mim e a empresa. A acusação pairou no ar. Venenosa e absurda. Mas a semente da dúvida foi plantada. O senhor Almeida caminhou até Arthur, seu rosto uma máscara de conflito. Arthur, eu conheço você há 20 anos. Mas este é um contrato de 100 milhões de dólares. É o futuro da minha empresa. A sala ficou em silêncio. Arthur sentiu o peso do olhar de todos. A acusação silenciosa. Preciso de lealdade, não de problemas, continuou o senhor Almeida, sua voz agora fria e distante. Se esse contrato não aparecer. Terry I.K. tomar medidas. Entendido. Não era uma pergunta. Era uma ameaça. Arthur encontrou o olhar do senhor Almeida. Por 20 anos, ele protegeu este homem e sua empresa. Ele o considerava um amigo. Mas agora, quando sua honra foi questionada, essa amizade se revelou oca. Entendido. Senhor, disse Arthur. A sensação de traição era um gosto amargo em sua boca. Mais amargo que o café derramado, mais afiado que o vidro quebrado. Adeus. A única palavra estava escrita em um pedaço de papel simples. A caligrafia de Arthur era precisa e firme, como se gravada em pedra. Ele dobrou a carta de demissão e a colocou em um envelope. 20 anos de serviço reduzidos a uma única palavra. Era o suficiente. Ele se sentou em sua velha poltrona, o pequeno apartamento escuro ao seu redor. A televisão ligada em um canal de notícias murmurava no canto. Uma presença esquecida. A onda de crimes continua a assolar a cidade. A polícia emitiu um alerta sobre um grupo conhecido como os Fantasmas de Ferro. Eles são suspeitos de uma série de assaltos violentos. Arthur não estava prestando atenção. Sua mente estava no prédio de escritórios. Na expressão de traição no rosto do senhor Almeida.
Na satisfação mal disfarçada nos olhos de Ricardo. Extremamente organizados e fortemente armados. Fontes indicam que eles são ex-militares. Possivelmente mercenários com experiência de combate. O som de sua própria caneta batendo na mesa o tirou de seus pensamentos. Ele estava farto. Farto de engolir insultos. Farto da deslealdade. Ele pegaria seu último pagamento e desapareceria. Encontraria um lugar tranquilo. Um lugar onde pudesse finalmente esquecer. Uma característica distintiva foi identificada. Vários membros têm uma tatuagem de uma serpente enrolada em uma adaga. Se você vir este símbolo. Os olhos de Arthur se fixaram na tela. A câmera deu um zoom em uma imagem de vigilância granulada. Mostrava as costas de um homem, e na nuca, visível logo acima da gola, estava a tatuagem. Uma serpente. Uma adaga. O coração de Arthur parou por um instante e depois começou a bater com uma força que ele não sentia há anos. Um trovão lento e pesado em seu peito. Ele conhecia aquela marca. Ele a tinha visto antes. Na poeira e no calor de um deserto esquecido por Deus. Tinha visto nos homens que ele caçou. Nos homens que ele enterrou. Unidade sombra. Uma equipe de mercenários implacável e letal. Dado como extinta há uma década. Um arrepio gélido percorreu a espinha de Arthur. Não era o frio do apartamento. Era o frio do reconhecimento. O instinto da um soldado. Eles não estavam apenas cometendo assaltos. Mercenários como eles não se contentavam com migalhas. Eles estavam planejando algo maior. Um alvo de alto valor. Ele olhou para o envelope em sua mesa. Adeus. Não. Ainda não. Sua promessa ao pai do Sr. Almeida, feita há 20 anos, ecoou em sua mente. Protege-o, Arthur. Proteja minha família. Proteja meu legado. Ele tinha a intenção de proteger contra ameaças externas. Contra rivais corporativos. Ele nunca imaginou que a maior ameaça viria de dentro. Mas isso era diferente. Esta era uma ameaça que ele entendia. Uma ameaça que ele foi treinado para eliminar. Com um movimento lento e deliberado, Arthur pegou o envelope. Ele não o abriu. Ele simplesmente o rasgou ao meio, depois de novo, e de novo, até que fossem apenas pedaços inúteis de papel. Seu dever ainda não havia terminado. Não pode ser. O que diabos você ainda está fazendo aqui? A voz de Ricardo era uma mistura de choque e raiva. Ele parou abruptamente no meio do lobby. Sua pasta quase escorregando de sua mão. Arthur estava em seu posto habitual, a postura ereta, os olhos varrendo a entrada. Bom dia, Sr. Ricardo, disse Arthur, seu tom perfeitamente neutro. Ricardo se aproximou, baixando a voz para um silvo irritado. Eu esperava que você já tivesse rastejado para fora daqui com o rabo entre as pernas. Depois do que aconteceu com o contrato, achei que você teria pelo menos um pingo de vergonha. Estou aqui para cumprir meu dever, respondeu Arthur. Seu dever. Zambo Ricardo. Seu dever era ter desaparecido. Você é uma vergonha para este lugar. Meu pai só não te demitiu por pena. Arthur não respondeu. Seus olhos se moveram para além de Ricardo, focando na rua do lado de fora das portas de vidro. Um homem de capuz estava parado na calçada, observando as pessoas entrarem e saírem. Nesse momento, uma executiva sênior, a senhora Shen, saiu de um táxi. Ela estava falando ao telefone, distraída. O homem de capuz se moveu rapidamente. Ele agarrou a alça da bolsa dela. Ei, o que você está fazendo? Ela gritou. O ladrão puxou com força. Senhora Shen tropeçou, lutando para manter o equilíbrio. Socorro. Ela gritou, sua voz cheia de pânico. Dentro do lobby, as pessoas congelaram. Ricardo deu um passo para trás instintivamente, encolhendo-se perto de uma pilastra. Alguém chame a polícia, ele gritou. Sua voz esganiçada. O ladrão arrancou a bolsa e começou a correr em direção à rua. Mas Arthur já estava em movimento. Ele não correu. Ele se moveu com uma economia de movimento aterrorizante. 3 passos rápidos o levaram para fora das portas. Ele não perseguiu o ladrão. Ele interceptou sua rota de fuga. Quando o ladrão o viu, ele tentou desviar. Arthur não o agarrou. Ele simplesmente estendeu uma perna. O ladrão tropeçou violentamente, caindo de cara no chão. A bolsa voou de sua mão. Antes que o ladrão pudesse se levantar. Arthur estava sobre ele. Uma mão pressionou a base do pescoço do homem. A outra aplicou uma torção rápida e precisa em seu pulso. Houve um estalo audível. O ladrão gritou de dor e ficou imóvel, o braço em um ângulo estranho. Tudo acabou em menos de 5 segundos. Arthur pegou a bolsa e se levantou. Ele caminhou calmamente de volta para a senhora Shen, que o olhava com os olhos arregalados. A senhora está bem,
Ele perguntou. Eu acho que sim, ela gaguejou, pegando a bolsa. Obrigada. Isso foi. Ela não conseguiu terminar a frase. Do outro lado do lobby, Ricardo observava detrás da pilastra. Seu rosto estava pálido. Ele tinha visto a velocidade, a precisão. Não era o movimento de um velho segurança. Era algo mais. Algo perigoso. A calma de Arthur não era resignação. Era controle. E pela primeira vez, Ricardo sentiu um calafrio de medo genuíno. Ainda bem que chegamos. Eu gritei para distrair o agressor, dando ao nosso segurança uma oportunidade. A voz de Ricardo era alta e confiante enquanto dois policiais anotavam seu depoimento no lobby. O ladrão, algemado e com o braço imobilizado, estava sendo levado para uma viatura. Arthur estava quieto ao lado, observando. Um dos policiais, um sargento mais velho com um olhar cético, se virou para Ricardo. Você gritou. Absolutamente, disse Ricardo, ajeitando a gravata. É preciso pensar rápido nessas situações. Tática de choque e pavor. Vi que ele estava hesitando, então dei ao Arthur o sinal para agir. Ana, a estagiária, que observava a cena de perto, bufou audivelmente. Ricardo lançou-lhe um olhar fulminante. O sargento se virou para Arthur. É assim que aconteceu. Senhor. Arthur encontrou o olhar do policial. O ladrão foi neutralizado. A propriedade foi recuperada. A vítima está segura. Esses são os fatos. A resposta evasiva pareceu intrigar o sargento. Ele se virou para a senhora Shen, que estava terminando de dar sua declaração ao outro policial. Senhora, isso bate com o que você viu. A senhora Shen olhou para Ricardo com um desprezo gelado. O que eu vi foi o senhor Ricardo se escondendo atrás de uma pilastra. O que eu ouvi foi ele gritando por ajuda. O senhor Arthur foi o único que fez alguma coisa. Ele foi notável. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Ela está em choque. Mal sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo, retrucou a senhora Shen, sua voz firme. Se dependesse de você. Minha bolsa e meus documentos estariam do outro lado da cidade agora. O sargento deu um pequeno sorriso de canto de boca. Ele se virou de volta para Ricardo. Obrigado pela sua cooperação, senhor. Acho que temos tudo de que precisamos. Os policiais terminaram suas anotações e se dirigiram à saída. Quando o sargento passou por Arthur, ele falou baixo, para que só ele pudesse ouvir. Belo movimento de disarm. Onde aprendeu isso? Certamente não foi no manual padrão de segurança. Arthur apenas assentiu. Anos de prática. Tenho certeza que sim, disse o sargento, com um brilho de respeito nos olhos. Ele deu uma última olhada em Ricardo, que estava furioso, e saiu. A notícia do incidente se espalhou pelo prédio como fogo. Mas a versão que circulava não era a de Ricardo. Era a versão de Ana, da senhora Shen e de meia dúzia de outros funcionários que viram a verdade. Eles viram a covardia de Ricardo e a eficiência silenciosa de Arthur. Pela primeira vez, as pessoas não olhavam para Arthur com pena. Elas o olhavam com um novo tipo de curiosidade. Um respeito relutante. Ricardo sentiu essa mudança. Ele sentiu os olhares. Ouviu os sussurros. Ele havia tentado ser o herói, mas só conseguiu se expor como um covarde. A atenção que Arthur estava recebendo era intolerável. Ele precisava esmagá-lo, e rápido. Se a humilhação não funcionava, ele usaria a força. Então este é o herói do dia. Parece menor pessoalmente. A voz era um rosnado arrogante. Arthur se virou e viu um homem grande e musculoso em um terno mal ajustado parado atrás dele. O homem tinha um sorriso de escárnio no rosto e estendeu uma mão carnuda. Borges. Novo chefe de segurança. Arthur apertou a mão dele brevemente. O aperto de Borges foi esmagador, uma demonstração de poder patética. Arthur não reagiu. Ouvi dizer que você teve um pouco de ação ontem, continuou Borges, olhando Arthur de cima a baixo. Sorta principiant. Eu diria. Em meus anos na força, vi muitos velhos tentando bancar o herói. Geralmente não acaba bem. Fico feliz que tenha acabado bem desta vez, disse Arthur, seu tom impassível. Nesse momento, Ricardo saiu do elevador e se aproximou dos dois, um sorriso satisfeito no rosto. Borges. Vejo que você já conheceu nosso segurança veterano. Sim, senhor Ricardo, disse Borges. Estávamos apenas nos conhecendo. Excelente, disse Ricardo. Borges aqui tem algumas ideias para modernizar nossos protocolos de segurança. Mais treinamento. Mais disciplina. Precisamos ter certeza de que todos estão à altura da tarefa. Ele olhou diretamente para Arthur ao dizer a última frase. Minha primeira ordem do dia, disse Borges, sua voz assumindo um tom oficial,
É uma reavaliação completa da equipe. Começando com os mais experientes. Ficou claro para todos no lobby o que aquilo significava. Era uma caça às bruxas, e Arthur era o único alvo. Teremos uma sessão de treinamento esta tarde, anunciou Borges em voz alta. Obrigatória para toda a equipe de segurança. Vamos separar os homens dos meninos. Ou, neste caso. Ele deu uma risadinha. Dos vovos. Vários seguranças mais jovens trocaram olhares desconfortáveis. Eles sabiam que aquilo era uma armação. Mais tarde, Ana se aproximou do posto de Arthur, fingindo arrumar alguns papéis. Isso é por causa do Sr. Ricardo, não é? Ela sussurrou. O Sr. Ricardo tem o direito de contratar quem ele quiser, disse Arthur, seus olhos nunca deixando a entrada. Mas isso não está certo. Ele trouxe esse gorila para te atormentar. Você não pode deixá-lo fazer isso. Cada um tem seu papel a desempenhar, Ana. Disse Arthur calmamente. O meu é ficar neste posto e garantir a segurança. O do Sr. Borges é o que quer que o Sr. Ricardo lhe diga para fazer. Mas e o seu papel? Ela insistiu. O que você vai fazer? Arthur finalmente se virou e olhou para ela. Havia algo nos olhos dele que ela nunca tinha visto antes. Não era medo ou raiva. Era uma paciência antiga, como uma pedra no fundo de um rio. Vou fazer o meu trabalho, disse ele. E vou comparecer ao treinamento esta tarde. Ele se virou de volta para a porta, deixando Ana com a sensação perturbadora de que Borges, apesar de todo o seu tamanho e arrogância, havia cometido um erro de cálculo terrível. Ele achava que estava lidando com um velho frágil. Ele não tinha ideia de com quem estava realmente mexendo. Tudo bem, pessoal, atenção aqui. Para a nossa primeira demonstração, preciso de um voluntário. Borges estava no centro do ginásio da empresa, exalando uma autoconfiança arrogante. A equipe de segurança estava alinhada contra a parede. Os olhos de Borges percorreram a fila, ignorando os seguranças mais jovens e ansiosos. E pousaram diretamente em Arthur. Que tal o nosso herói local? Arthur, venha para o centro. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Arthur deu um passo à frente sem hesitação. Ricardo estava observando de uma galeria acima, com os braços cruzados e um sorriso cruel. O cenário é o seguinte, disse Borges, pegando uma faca de borracha de uma mesa. Eu sou o bandido. Você é o segurança. Vou atacá-lo. Sua tarefa é me desarmar. Ele fez uma pausa dramática. Vamos ver se o vovô ainda tem reflexos. Alguns dos guardas mais novos riram nervosamente. Borges adotou uma postura exagerada. Pronto, velhote. Estou, disse Arthur, sua voz calma. Ele não adotou uma postura de luta. Ele simplesmente ficou ali, relaxado, com as mãos ao lado do corpo. Parecia perigosamente vulnerável. Não diga que não avisei, gritou Borges, e avançou. Ele se moveu rápido para um homem de seu tamanho. A faca de borracha cortando o ar em um arco descendente em direção ao ombro de Arthur. Era um movimento projetado para intimidar, para forçar Arthur a recuar e tropeçar. Arthur não recuou. Ele deu um pequeno passo para dentro do ataque, não para longe dele. O movimento foi tão sutil, tão inesperado, que Borges pareceu momentaneamente confuso. Em vez de bloquear o braço de Borges, a mão de Arthur subiu e simplesmente redirecionou o pulso dele. Ao mesmo tempo, o pé de Arthur enganchou o tornozelo de Borges. Não houve um grande arremesso ou uma luta dramática. Foi como assistir a um truque de mágica. A força e o impulso de Borges foram usados contra ele. Seu corpo continuou avançando, mas suas pernas não estavam mais embaixo dele. Borges emitiu um grunhido de surpresa. Seus braços se agitaram descontroladamente enquanto ele perdia o equilíbrio. Ele não caiu de costas no tatame. Em vez disso, seu ímpeto descontrolado o levou a tropeçar para o lado. Direto em uma grande lata de lixo de plástico que estava perto da parede. Houve um estrondo alto seguido por um barulho de plástico amassando. As pernas de Borges balançaram no ar por um momento cômico antes de ele cair de cabeça na lata, desaparecendo de vista. Apenas seus sapatos de segurança ficaram para fora. A faca de borracha rolou pelo chão e parou aos pés de Arthur. A sala ficou em silêncio por um segundo. Então, alguém riu. Foi um som abafado, rapidamente sufocado. Mas era tarde demais. Outro guarda riu. E depois outro. Em segundos, toda a equipe de segurança estava tentando, e falhando, em esconder o riso. Na galeria, o sorriso de Ricardo havia desaparecido. Seu rosto era uma máscara de fúria incrédula. Arthur olhou para as pernas de Borges saindo da lata de lixo, depois para a equipe que ria. Ele não sorriu. Ele simplesmente se virou e caminhou de volta para seu lugar na fila,
Como se nada tivesse acontecido. Ele fez de mim um idiota. Na frente de toda a equipe. Borges invadiu o escritório de Ricardo sem bater, seu rosto roxo de raiva. Ricardo se levantou de sua cadeira. Assustado com a explosão. Acalme-se, Borges. Foi apenas um acidente de treinamento, disse Ricardo, embora sua voz não tivesse convicção. Acidente, Borges rosnou, batendo com o punho na mesa de mogno. Não houve nada de acidental naquilo. O movimento dele foi perfeito. Profissional. Aquele velho não é um segurança comum. Ele me derrubou sem nem suar. Há algo errado com ele. Ricardo afundou de volta em sua cadeira. O medo que ele sentiu no lobby, quando Arthur derrubou o ladrão, voltou com força total. Borges estava apenas confirmando suas suspeitas. O que você está sugerindo? Perguntou Ricardo. Estou sugerindo que ele não é quem parece ser, disse Borges. Ninguém aprende um movimento daquele como segurança de shopping. Aquilo foi militar. Forças especiais, talvez. Ele me usou como uma arma contra mim mesmo. Ricardo zombou, tentando recuperar o controle. Forças especiais. Não seja ridículo. Ele é um velho que mal consegue subir um lance de escadas. É isso que ele quer que você pense, insistiu Borges. Contratei você para se livrar dele, não para me trazer teorias da conspiração malucas. Não posso me livrar dele fisicamente. Ele provou isso, disse Borges. Sua raiva dando lugar a uma astúcia fria. Mas se não posso derrotá-lo no tatame, vou desenterrá-lo. Vou descobrir cada segredo sujo que ele tem. Ricardo se inclinou para a frente, interessado. O que você tem em mente? Sua ficha de funcionário. Deve ter todo o seu histórico. Empregos anteriores, referências. Talvez até mesmo seu registro militar. Se ele está mentindo sobre seu passado, podemos demiti-lo por fraude. Sem confusão. Sem barulho. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Ricardo. Essa era uma abordagem que ele entendia. Uma que ele poderia controlar. Faça isso. Ordene Ricardo. Eu quero tudo. Quero saber onde ele nasceu, que escola frequentou, cada emprego que ele já teve. Quero saber o nome do seu primeiro animal de estimação, se for preciso. Encontrar algo. Qualquer coisa. Eu quero que ele seja exposto como a fraude que ele é. Considere feito, disse Borges, com um brilho vingativo nos olhos. Até o final da semana, saberemos tudo o que há para saber sobre o Sr. Arthur. Borges se virou e saiu, deixando Ricardo sozinho em seu escritório. O medo inicial havia sido substituído por uma excitação cruel. Ele imaginou o momento em que exporia Arthur na frente de seu pai, na frente de toda a empresa. Não como um herói, mas como um mentiroso. Ele se recostou na cadeira, saboreando a ideia. A humilhação de Arthur não seria apenas satisfatória. Seria total. Não há nada. Absolutamente nada. A voz de Borges ao telefone era tensa, cheia de frustração. Ricardo estava em seu carro, no estacionamento, ouvindo. O que você quer dizer com nada? Ricardo exigiu. Já se passaram 3 dias. Você devia ter me trazido a certidão de nascimento dele até agora. Eu tentei de tudo, disse Borges. Liguei para meus antigos parceiros na polícia. Eles buscaram o nome dele no sistema. Sem antecedentes criminais, sem multas de trânsito, nada. É como se ele fosse um fantasma. E o histórico de emprego dele, pressionou Ricardo. As empresas listadas em seu currículo de 20 anos atrás, elas não existem. São empresas de fachada. Registradas, mas sem escritórios. Sem funcionários. Becos sem saída. Um silêncio desconfortável se instalou. Ricardo sentiu um calafrio, apesar do calor do carro. E o serviço militar? Você disse que ele parecia um militar. É aí que fica estranho, disse Borges. Entrei em contato com um amigo no Ministério da Defesa. Ele me deve alguns favores. Ele buscou o nome de Arthur. Um arquivo apareceu, mas estava totalmente bloqueado. Classificado. Nível ômega. Meu amigo nunca tinha visto uma classificação tão alta. Ele disse que nem o ministro da Defesa poderia abrir aquele arquivo sem autorização presidencial. Classificado. Repishi Ricardo, incrédulo. O que diabos um segurança velho poderia ter feito para ter um arquivo classificado? Não sei, admitiu Borges. Mas meu amigo me disse para largar o assunto. Ele estava genuinamente assustado. Ele disse que pessoas que fazem perguntas sobre arquivos de nível ômega tendem a desaparecer. Ricardo desligou o telefone, seu coração batendo forte. Isso não fazia sentido. Nada disso fazia sentido. Ele queria encontrar sujeira, um pequeno crime, uma mentira em um currículo. Em vez disso, encontrou um vazio.
Um buraco negro de informações que sugava todas as perguntas e não dava nenhuma resposta. A falta de um passado era mais aterrorizante do que qualquer passado criminoso. Ele olhou para a entrada do prédio. Arthur estava em seu posto, observando o fluxo de pessoas. Ele parecia exatamente o mesmo de sempre, um velho quieto em um uniforme. Mas agora, Ricardo o via de forma diferente. Ele não via um velho. Ele via um enigma. Um segredo ambulante. A raiva de Ricardo se misturou com uma nova emoção. O medo. Quem era aquele homem? O que ele estava escondendo? Sua determinação de se livrar de Arthur endureceu. Não era mais apenas por ego ou vingança. Agora, era por autopreservação. Alguém com um passado tão bem escondido era uma ameaça. Uma variável desconhecida que ele não podia controlar. E Ricardo odiava coisas que não podia controlar. Eu vou te pegar, sussurrou Ricardo para si mesmo. Não me importa o que você seja. Vou encontrar uma maneira de me livrar de você. Ninguém se mexe. A ordem explodiu na sala de reuniões do último andar. Pontuada pelo som de vidro se estilhaçando. 3 homens vestidos de preto e usando máscaras de caveira invadiram a sala a partir da varanda adjacente. Eles carregavam fuzis de assalto com uma eficiência fria e profissional. O pânico foi instantâneo e absoluto. Executivos que minutos antes discutiam projeções de lucros agora mergulhavam para debaixo da mesa. O Sr. Almeida congelou em seu lugar na cabeceira da mesa, o rosto pálido de choque. No chão. Todos no chão, agora, gritou o líder. Um homem corpulento com a tatuagem de serpente e adaga visível em seu pescoço. Seus homens se espalharam, chutando portas, reunindo os executivos aterrorizados no centro da sala. Um deles apontou o fuzil para o Sr. Almeida. Você. Mãos na cabeça. Ricardo, que estava sentado ao lado de seu pai, soltou um gemido de pavor. Ele não mergulhou para se proteger. Ele rastejou. Com uma velocidade vergonhosa, ele se arrastou para debaixo da enorme mesa de conferências. Encolhendo-se no canto mais escuro. 2 outros mercenários entraram pela porta principal. Eles tinham vindo dos elevadores. Comunicações cortadas, disse um deles. Elevadores travados. O prédio é nosso. Excelente, disse o líder. Ele caminhou até o Sr. Almeida, que agora estava de joelhos com as mãos na cabeça. Sr. Almeida. Que bom finalmente conhecê-lo. Temos negócios a discutir. Enquanto isso, no subsolo, Arthur estava em sua pequena sala de monitoramento, comendo um sanduíche. Ele franziu a testa para a parede de telas. Uma a uma. As imagens das câmeras do último andar piscaram e ficaram pretas. Tela 15, corredor executivo. Estática. Tela 16, sala de reuniões. Estática. Tela 17, elevador VIP. Estática. Não foi uma falha de energia. As outras câmeras do prédio ainda estavam funcionando. Isso foi deliberado. Arthur largou o sanduíche. Um alarme silencioso, nascido de décadas de instinto, soou em sua cabeça. Ele apertou o botão de seu rádio. Borges, aqui é o Arthur. Temos um blackout nas câmeras do último andar. Você pode verificar. Apenas estática, respondeu. Ele tentou novamente. Borges. Responda. Silêncio. Arthur se levantou. O velho segurança curvado desapareceu. Em seu lugar, um homem se ergueu com uma postura que era tudo menos frágil. Seus olhos, antes calmos e cansados, agora eram aguçados e focados, varrendo os monitores restantes, analisando. Processando. Ele viu a equipe de segurança de Borges no lobby. Eles estavam deitados no chão. Inconscientes ou pior. Ele olhou para a tela que mostrava a entrada principal. Uma van preta sem identificação estava estacionada na zona proibida. A unidade sombra. Eles estavam aqui. Arthur não sentiu pânico. Ele não sentiu medo. Ele sentiu uma fúria fria e controlada. Eles trouxeram a guerra até sua porta. E eles não tinham ideia de quem estava esperando por eles do outro lado. Abra. Agora. O líder dos mercenários pressionou o cano frio de seu fuzil contra a nuca do Sr. Almeida. Eles estavam dentro do escritório particular do CEO, em frente a um grande cofre embutido na parede. Eu não me lembro da combinação, gaguejou o Sr. Almeida, o suor escorrendo por sua testa. O líder riu, um som seco e sem humor. Taunt de novo. Ou o próximo som que você ouvirá será o seu vice-presidente sendo executado na sala ao lado. De seu esconderijo debaixo da mesa de reuniões, Ricardo ouviu tudo. Ele apertou as mãos sobre a boca para abafar seu próprio choro. Ele podia ver as pernas de seu pai tremendo incontrolavelmente. Ele sabia o que estava no cofre. Não era apenas dinheiro.
Eram os títulos de propriedade, os documentos de patentes, os segredos comerciais que mantinham a empresa viva. Perder aquilo seria o fim. Os dedos trêmulos do Sr. Almeida giraram o mostrador do cofre. Houve uma série de cliques. Finalmente, um baque pesado quando a porta se abriu. Muito bom, disse o líder. Viu? Você só precisava da motivação certa. Ele gesticulou para um de seus homens, que imediatamente começou a esvaziar o conteúdo do cofre em uma grande bolsa. Enquanto isso acontecia, o pânico de Ricardo se transformou em um cálculo frio e egoísta. Eles vão matar todo mundo, pensou ele. A menos que eu possa dar a eles algo que eles queiram. Algo que me torne valioso. Ele olhou em volta, debaixo da mesa. Perto dele estava a pasta caída de um dos executivos. Ele se arrastou silenciosamente até ela e a abriu. Dentro havia plantas de um novo projeto, nada importante. Mas foi o telefone do executivo que chamou sua atenção. Ele o pegou. Enquanto o líder estava distraído com o cofre. Ricardo viu sua chance. Ele não ligou para a polícia. Ele abriu o aplicativo de mensagens. Tem mais gente escondida. Ele digitou para um número desconhecido que encontrou nos contatos do executivo, esperando que fosse um dos outros executivos escondidos. Ele não sabia, nem se importava. Era um tiro no escuro. Um grupo. Na despensa do andar. Talvez 10 pessoas. Um deles é a filha do senador. Peguem eles como reféns. Valem mais do que qualquer coisa no cofre. Ele enviou a mensagem. O coração batendo forte. Ele estava sacrificando os outros para salvar a si mesmo. Ele se encolheu de volta no canto escuro, sentindo-se ao mesmo tempo aterrorizado e astuto. Ele havia criado uma distração. Ele havia se tornado útil na sala ao lado. O rádio de um dos mercenários apitou. Chefe, temos informações. Um grupo de reféns de alto valor escondido na despensa leste. O líder se virou do cofre. Um sorriso cruel se formou sob sua máscara. Bem, parece que temos um anjo da guarda. Ele se virou para seus homens. Vão. Tragamos-nos para mim. Debaixo da mesa. Ricardo soltou um suspiro de alívio. Funcionou. Ele os havia desviado. Ele estaria seguro. Ele não ouviu o leve som de metal vindo do poço do elevador próximo. Ele não sentiu a mudança sutil na pressão do ar. Ele estava muito focado em sua própria sobrevivência para notar que a caça havia começado. Fantasma para a base. Relatório. A voz de Arthur era um sussurro áspero em seu pequeno rádio de mão, um item pessoal que ele sempre carregava. Ele estava agachado no poço escuro do elevador. O ar pesado com o cheiro de óleo e metal. A única resposta foi estática. Ele estava sozinho. Com o último puxão, ele abriu a escotilha de manutenção e se içou para o teto do carro do elevador. Acima dele estava a parte inferior do andar executivo. Silenciosamente, ele forçou a abertura das portas internas. Ele escorregou para o corredor silencioso como uma sombra. O andar estava estranhamente quieto. O alarme de incêndio não havia soado. Os sprinklers não haviam sido ativados. Profissionais. Ele começou a se mover, mantendo-se rente às paredes. Seus sapatos de sola de borracha não fazendo nenhum som no tapete caro. O velho segurança com as costas curvadas havia desaparecido completamente. Este era um predador em seu território de caça. Então ele ouviu uma voz distorcida vinda de um rádio caído no chão. Provavelmente de um dos guardas de Borges. Grupo de reféns de alto valor escondido na despensa leste. Despensa leste. Arthur Congela. Não era uma despensa. Era um pequeno arquivo anexo ao escritório dos estagiários. O escritório de Ana. Uma onda de fúria gelada passou por ele. Era uma emoção que ele não sentia há muito tempo. Uma fúria disciplinada que não o deixava imprudente, mas sim incrivelmente focado. Eles tinham cruzado uma linha. Ele ouviu passos se aproximando. 2 mercenários, movendo-se com confiança pelo corredor. O chefe disse que a filha de um senador está lá. Disse um deles. Isso vai nos render um bom dinheiro, respondeu o outro. Vai ser fácil. Provavelmente estão todos amontoados debaixo de uma mesa, chorando. Eles não viram Arthur. Ele havia se pressionado em um vão de porta escuro. Quando eles passaram, ele se moveu. Ele não usou uma arma. O som seria um alarme. Ele usou as mãos. Ele agarrou o homem de trás pelo colarinte e pela nuca. Um puxão e uma torção. Houve um estalo seco e o homem caiu no chão, inerte. O segundo mercenário se virou. Os olhos se arregalando de surpresa sob a máscara. Ele tentou levantar o fuzil. Tarde demais. A mão de Arthur disparou e agarrou o cano da arma, empurrando-a para o lado.
Ao mesmo tempo, ele deu uma joelhada forte na parte interna da coxa do homem. O homem grunhedor, a perna cedendo. Arthur usou o impulso para girar, torcendo o fuzil das mãos do homem e batendo com a coronha na têmpora dele com uma força brutal. O homem desabou no chão e não se moveu. Tudo durou menos de 3 segundos. Silencioso, eficiente. Letal. Arthur pegou o fuzil de um dos homens. Ele verificou o carregador. Cheio. Ele pegou o rádio do cinto do homem. Agora ele podia ouvir. E em breve, ele falaria. Ele olhou para os corpos no chão, depois na direção da despensa leste. Eles não sabiam que ele estava aqui. Eles não sabiam que a caça havia se invertido. Eles achavam que eram os lobos. Mas eles haviam acabado de entrar na jaula de um tigre. Bravo 1, Bravo 2, qual a situação? Vocês já pegaram os reféns VIP. A voz do líder crepitou no rádio que Arthur agora segurava. Arthur permaneceu em silêncio, pressionado contra a parede do corredor. Ele podia ver a porta da despensa a 20 metros de distância. Bravo 1, responda. A voz do líder soou novamente, desta vez com uma ponta de irritação. Não me façam ir até aí. Silêncio. Droga, o líder murmurou. Charlie, Delta, vão ver o que está acontecendo. Se eles estiverem brincando, atirem nos joelhos deles. Arthur ouviu o som de 2 novas duplas de botas vindo da direção da sala de reuniões. Ele não tinha tempo. Ele precisava chegar a Ana e aos outros antes que eles chegassem. Ele correu pelo corredor. Um borrão de movimento silencioso. Ele parou ao lado da porta da despensa e bateu levemente. Um código simples. 3 batidas rápidas. De dentro, ele ouviu um soluço abafado. Ana. Ele sussurrou, a boca perto da madeira. Sou eu, Arthur. Abra a porta. Silenciosamente. Houve uma pausa, depois o som de um ferrolho sendo destrancado com cuidado. A porta se abriu uma fresta. Os olhos de Ana, arregalados de terror, espiaram para fora. Senhor. Arthur. O que? Não há tempo. Ele a interrompeu. Sua voz um comando baixo e urgente. Quantos aí dentro? 8. Ela sussurrou de volta. Estamos todos aqui. O que está acontecendo? Fiquem quietos e fiquem longe da porta, ordenou ele. Não importa o que ouçam, não saiam. Ele fechou a porta suavemente no exato momento em que os mercenários Charlie e Delta viraram a esquina do corredor. Eles viram Arthur instantaneamente. Ei. Você, gritou Charlie, levantando o fuzil. Arthur não lhes deu a chance. Ele já estava atirando. Não uma rajada de pânico, mas 2 disparos rápidos e controlados. Pop, pop. O som foi abafado pelo corredor fechado. Ambos os mercenários caíram para trás. Cada um com um buraco preciso no centro de suas máscaras. Arthur não perdeu um segundo. Ele se moveu em direção aos corpos caídos, pegando munição extra e uma pistola de um coldre. Ele estava se rearmando. Do seu esconderijo, Ricardo ouviu os 2 disparos. Eles soaram diferentes do tiroteio inicial. Mais próximos. Mais deliberados. Ele se encolheu ainda mais no canto escuro debaixo da mesa. O que estava acontecendo? Os mercenários estavam lutando entre si. O rádio na mão de Arthur crepitou novamente. Desta vez, a voz do líder estava cheia de uma raiva gelada. Toda a equipe. Relatório de status. Agora. Bravo 1 e 2 não respondem. Charlie e Delta não respondem. Alguém fale comigo. Droga. Arthur olhou para os 4 corpos que agora jaziam no corredor. Ele levantou o rádio até a boca. Ele apertou o botão de transmissão. Eles não podem, disse Arthur. Sua voz, distorcida pelo rádio, era um rosnado baixo e desconhecido. Eles estão ocupados. Houve um silêncio atordoado do outro lado. O líder não esperava uma resposta. Certamente não uma como essa. Quem é este? O líder exigiu. Identifique-se. Arthur olhou pelo corredor em direção à sala de reuniões. A caça estava em andamento. Sou segurança, disse ele. O segurança. Você está brincando comigo. O líder dos mercenários, Kael, olhou incrédulo para o rádio em sua mão. Ele se virou para seu segundo em comando, um homem com uma cicatriz feia no rosto chamado Jovem. Deve ser a polícia. Uma unidade tática. Eles estão tentando nos enganar, disse Kael. Sua voz um rosnado baixo. 4 dos nossos homens caíram em menos de 5 minutos, disse Jova. Sua voz tensa. Sem um tiroteio prolongado. Isso não é uma equipe tática comum. Eles são silenciosos. Então encontrei-os, Kael gritou, sua raiva ecoando pela sala de reuniões. Os executivos reféns se encolheram no chão. Varram o andar.
Quero a cabeça de quem quer que seja em uma bandeja. Jovem assentiu e gesticulou para os 3 homens restantes. Vocês ouviram. Formação de busca e destruição. Movam-se. Os 3 mercenários saíram da sala, movendo-se em uma formação tática apertada pelo corredor. Enquanto isso, debaixo da mesa, Ricardo estava tendo um colapso silencioso. O segurança. A voz no rádio. Não podia ser o velho Arthur. Impossível. Mas e se fosse? A imagem de Arthur derrubando o ladrão, fazendo Borges de bobo, passou por sua mente. Ele havia subestimado o velho. Todos haviam. O pânico deu lugar a um novo plano desesperado. Ele precisava provar seu valor aos mercenários novamente. Ele precisava lhes dar algo que o segurança não pudesse. Ele viu sua chance. Enquanto Kael e Jovem estavam distraídos, gritando ordens no rádio, Ricardo pegou o telefone que havia roubado. Seus dedos tremiam enquanto ele digitava. Ele não tinha o número do líder, mas talvez pudesse enviar uma mensagem de texto para um dos telefones dos reféns. Uma mensagem em massa. Alguém veria. O segurança está usando os dutos de ventilação. Ele digitou. Era uma mentira completa, mas soava plausível. Ele está se movendo acima de vocês. Ele pode estar indo para o painel elétrico central para cortar a energia. Ele enviou a mensagem, rezando para que um dos mercenários a interceptasse. Arthur, no entanto, não estava nos dutos. Ele estava em um escritório escuro, observando os 3 mercenários se moverem pelo corredor principal através das persianas. Ele ouviu pelo rádio a nova ordem de Kael. Varrer o andar. Busca e destruição. Ele sabia que não poderia enfrentá-los de frente. Não 3 de uma vez. Ele precisava separá-los. Foi quando ele ouviu um bip suave. O rádio em sua mão. Uma mensagem de texto havia sido retransmitida pela rede interna. O segurança está usando os dutos de ventilação indo para o painel elétrico. Arthur franziu a testa. Quem enviaria isso? Como eles saberiam? A menos que não soubessem. Era uma isca. Uma traição. Alg. Wayne estava tentando entregá-lo. Um sorriso frio e perigoso tocou os lábios de Arthur. O traidor não sabia, mas acabará de lhe dar a distração perfeita. Ele ouviu Jova no rádio. Chefe, recebemos uma informação. O alvo está nos dutos. Indo para a sala elétrica. Vão. Kael ordenou. Cortem o caminho dele. Não o deixem desligar as luzes. Arthur observou enquanto 2 dos mercenários se separaram do grupo, correndo em direção à sala elétrica no final do corredor. O terceiro permaneceu, vigiando o corredor principal. Eles haviam cometido um erro tático. Eles haviam dividido suas forças. Graças ao traidor. Parado aí. Mãos para cima. O mercenário solitário, um jovem recruta chamado Léo, gritou a ordem, seu fuzil apontado para a figura que emergia das sombras. Mas sua voz vacilou. Arthur não parou. Ele continuou a andar em direção a Léo, com passos lentos e deliberados. Ele não estava segurando uma arma. Suas mãos estavam vazias, ao lado do corpo. Seu uniforme estava rasgado no ombro, revelando um pedaço de pele coberta por uma teia de cicatrizes antigas. Eu disse. Pare, Léo gritou novamente, o dedo tremendo no gatilho. Você não quer fazer isso, filho, disse Arthur, sua voz calma e grave, ecoando estranhamente no corredor silencioso. Ele estava a menos de 10 metros de distância. O medo lutou contra o treinamento na mente de Léo. Este não era um segurança. Era algo mais. Havia uma aura de perigo mortal nele que nenhuma máscara ou arma poderia igualar. Quem é você? Léo gaguejou. Eu sou o homem que vai te dar uma escolha, disse Arthur, parando a 5 metros de distância. Você pode largar sua arma e sair por aquela escada de emergência. Ou pode ficar e morrer. A escolha é sua. Por um momento, Léo quase obedeceu. Mas então ele se lembrou de Kael. O medo de seu comandante era maior do que o medo do velho à sua frente. Vá para o inferno. Ele gritou, e abriu fogo. A rajada de balas rasgou o ar. Mas Arthur não estava mais lá. No instante em que o dedo de Léo se contraiu, Arthur mergulhou para o lado, rolando para trás de um grande vaso de plantas de cerâmica. As balas atingiram a parede, levantando gesso e poeira. Léo parou de atirar, tentando enxergar através da poeira. Silêncio. Eu sei que você está aí, ele gritou, sua voz esganiçada. Ele avançou cautelosamente, o fuzil pronto. Ele contornou o vaso de plantas. Arthur não estava em lugar nenhum. O corredor parecia vazio. Foi quando uma mão de ferro agarrou a alça de seu fuzil por cima. Léo olhou para cima com espanto. Arthur estava pendurado no teto,
agarrado a uma viga de suporte exposta. Antes que Léo pudesse reagir. Arthur se soltou. Ele não caiu no chão. Ele caiu sobre Léo. O peso e o impulso de Arthur levaram os dois ao chão com um estrondo. O fuzil voou das mãos de Léo. Eles rolaram, uma confusão de membros e socos. Léo era mais jovem e mais forte, mas Arthur lutava com uma brutalidade precisa. Cada golpe de Arthur visava um nervo, uma articulação. Ele não estava tentando nocautear Léo. Ele o estava desmontando. Léo puxou uma faca de combate de sua bota e a cravou para cima. A lâmina rasgou o braço de Arthur. Arthur grunhiu de dor, mas não recuou. Em vez disso, ele usou a abertura. Ele agarrou o pulso de Léo, torcendo-o com uma força doentia. Houve um estalo agudo de osso quebrando. Léo gritou. A faca caiu de sua mão paralisada. Arthur não parou. Ele rolou para cima, sentando-se sobre o peito de Léo. Ele deu um soco. Depois outro. E outro. Quando terminou, Léo estava inconsciente. Seu rosto uma massa de hematomas. Arthur se levantou, ofegante. O sangue escorria de seu braço, pingando no tapete. Ele olhou para o ferimento. Depois para o mercenário caído. Ele rasgou um pedaço de seu uniforme e o amarrou firmemente ao redor do corte. Ele tinha que continuar se movendo. Os outros dois estariam voltando em breve. Chefe. Temos um problema. A voz de Jova no rádio estava desprovida de sua arrogância anterior. Havia algo novo nela. Medo. O que é agora, Jova? Kael respondeu com impaciência da sala de reuniões. Você o encontrou. Encontramos Léo, disse Jova. Ele está vivo. Mal. E há uma mensagem. Uma mensagem. Que tipo de mensagem? Kael exigiu. Houve uma pausa. Jova parecia estar lutando para dizer as palavras. Está escrita na parede. Com o sangue dele. A palavra é fantasma. Um silêncio mortal caiu sobre a linha de rádio. Na sala de reuniões, Kael congelou. Sua mão que segurava o rádio tremeu levemente. O Sr. Almeida, de joelhos no chão, viu a mudança. A confiança do terrorista se desfez como vidro. Repita isso. Kael ordenou. Sua voz um sussurro perigoso. É fantasma, chefe, disse Jova. Sua própria voz tremendo. Você sabe o que isso significa. Kael desligou o rádio. Ele se virou para o Sr. Almeida. Seus olhos por trás da máscara estavam arregalados, não de raiva, mas de um terror primordial. Seu segurança, Kael disse, sua voz quase inaudível. O velho. Qual o nome dele? Arthur, gaguejou o Sr. Almeida. O nome dele é Arthur. Kael cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Não. Não pode ser. Ele começou a andar de um lado para o outro, suas mãos tremendo. Pensei que ele estivesse morto. Todos pensaram que ele estivesse morto. Do que você está falando? Perguntou o Sr. Almeida, confuso. Fantasma. Kael cuspiu a palavra como veneno. Comandante Arthur. O ceifador do deserto. Ele liderou a unidade que nos exterminou há 10 anos. Ele matou todos. Eu só sobrevivi porque me fingi de morto por 12 horas debaixo dos corpos dos meus irmãos. Debaixo da mesa. Ricardo ouviu e sentiu seu sangue gelar. Comandante. O velho segurança inútil. O homem que ele atormentou por meses. O rádio de Kael crepitou novamente. Desta vez. Não era a voz de Jova. Era a voz calma e fria que ele ouvirá antes. A voz de Arthur, Kael. Eu sei que é você. Eu reconheci sua marca. Kael pegou o rádio. Fantasma. Eu deveria ter sabido. Você envelheceu. Você parece fraco. E você parece assustado, respondeu Arthur. Você trouxe sua guerra para minha casa. Você envolveu civis. Você quebrou todas as regras. Não há regras nesta guerra. Kael gritou de volta. Há sempre regras, disse a voz de Arthur, soando agora perigosamente perto. Como se ele estivesse do lado de fora da porta. E você acabou de quebrar a minha. Eu dei uma chance ao seu jovem soldado. Ele não a aceitou. Não vou oferecer a mesma cortesia a você. O pânico tomou conta de Kael. Isso não era mais um assalto. Não era sobre dinheiro. Era uma questão de sobrevivência. Ele estava preso em um prédio com o único homem que ele temia no mundo. Ele correu para o Sr. Almeida e o arrastou para cima, colocando como um escudo. Acabou. Fantasma. Ele gritou para a sala vazia. Eu tenho seu chefe. Se você quer ele de volta, vai ter que vir me pegar. Você ouviu isso? É ele. É realmente ele. O último mercenário restante, um homem chamado Dmitri, olhava para Jova, seu rosto pálido sob a máscara. Jova, não podemos lutar contra o fantasma.
As histórias que eles contavam disseram que ele derrubou um pelotão inteiro sozinho. O jovem olhou para o corpo inconsciente de Léo, depois para a palavra sangrenta na parede. Ele sentiu o terror de Kael pelo rádio. Kael não estava no comando. Ele estava encurralado. E quando Kael ficava encurralado, ele se tornava errático e perigoso para todos ao seu redor. Kael está perdido, disse Jova, sua voz um sussurro baixo e decidido. Ele está obcecado. Ele vai nos matar a todos. O que nós fazemos? Perguntou Dmitri, sua voz à beira do pânico. A polícia cercou o prédio. Não podemos sair pela frente. E ele está nos caçando por dentro. Jovem pensou rápido. Ele era um sobrevivente, não um mártir. Sua lealdade era para consigo mesmo, não para um comandante que havia perdido a cabeça. Kael quer uma luta final com o fantasma. Ele pode ter. Disse Yovan. Nós não precisamos estar aqui para assistir. Pegamos o que podemos e saímos pelos fundos. A rota de fuga de emergência. O duto de lixo. Mas e o chefe? Hesitou Dmitri. O chefe está morto. Ele só não sabe ainda, retrucou Jova. Ele se virou e começou a se mover silenciosamente na direção oposta à sala de reuniões. Você vem ou não? Dmitri olhou uma última vez para o corredor escuro onde o fantasma estava à espreita. Ele se virou e correu para alcançar Jova. Enquanto isso, o som de sirenes do lado de fora do prédio havia se tornado um rugido ensurdecedor. Carros de polícia, vans da SWAT e veículos de notícias lotavam as ruas abaixo. Um cordão policial foi estabelecido. Um comandante da SWAT, Capitão Silva, estava em um posto de comando móvel, olhando para as plantas do edifício. Temos contato zero com os agressores, disse um de seus oficiais. Eles cortaram todas as comunicações. Não sabemos quantos reféns, quantos bandidos, nada. Atiradores de elite em posição. Perguntou Silva. Positivo. Mas eles não têm um tiro limpo. Os agressores estão mantendo todos longe das janelas. De repente, o rádio de Silva ganhou vida com uma frequência que não era a da polícia. Era uma frequência militar criptografada, uma que ele não ouvia há anos. Mayday. Aqui é o Capitão Silva, respondendo a um código ômega. Alguém na escuta. Era um protocolo antigo, um tiro no escuro. Houve um momento de estática. Então, uma voz respondeu. A voz era calma, firme, mas cansada. Capitão Silva. É bom ouvir uma voz amiga. Aqui é o comandante Arthur. Silva congelou. Ele deixou cair a prancheta que estava segurando. Comandante. Senhor, pensamos que você estivesse morto. Os relatos eram exagerados, disse a voz de Arthur. Escute com atenção, capitão. Tem um líder de equipe hostil encurralado no último andar. Seus homens estão se dispersando. Eu estou ferido, mas funcional. Mantenha seus homens recuados. Não tentem entrar. Repito, não entrem. Vou terminar isso. Senhor. Não podemos deixá-lo fazer isso sozinho. Protestou Silva. Você não tem escolha, capitão, disse Arthur. Este é o meu campo de batalha agora. Apenas esteja pronto para limpar a bagunça. Fantasma, desligando. A linha ficou muda. Silva olhou para seus homens, o rosto pálido. Recuem todos, ele ordenou. Cerquem o prédio, mas ninguém entra. Essas são ordens do fantasma. Seus homens o olharam confusos, mas obedeceram. O nome, mesmo sendo apenas uma lenda para a maioria deles, ainda carregava um peso inegável. Fantasma. Eu sei que você está me ouvindo. A voz de Kael explodiu pelo sistema de som do andar. Distorcida e desesperada. Ele arrastou o Sr. Almeida pelo chão do saguão principal do último andar, parando em frente às janelas que iam do chão ao teto. Abaixo, as luzes vermelhas e azuis da polícia pintavam a rua. Você me ouve, seu velho bastardo. Eu tenho seu amigo aqui. O homem que você protegeu por 20 anos. Ele pressionou o cano de seu fuzil contra a têmpora do Sr. Almeida. O CEO, tremendo, fechou os olhos. Nos telhados do outro lado da rua, os atiradores da SWAT ajustaram suas miras. Tenho um alvo. Sussurrou um atirador em seu rádio. O agressor e um refém. O refém está bloqueando o tiro. Mantenham a posição, respondeu a voz do Capitão Silva. Aguardem as ordens do comandante. Kael riu. Um som maníaco que ecoou pelo saguão vazio. Você acha que seus atiradores me assustam? Eles não podem atirar sem matar o precioso CEO aqui. Mostris, fantasma. Enfrente-me como um homem, ou ele morre, e a culpa será sua. Debaixo da mesa de conferências, o último vestígio de coragem de Ricardo se desfez. Ele começou a soluçar, sons baixos e patéticos. Seu pai ia morrer.
E era tudo culpa dele. Houve um som suave vindo do outro lado do saguão. As portas do elevador VIP se abriram. Kael se virou, levantando o fuzil. O Sr. Almeida caiu de joelhos. Arthur saiu do elevador. Ele não era mais o segurança. Ele não era o soldado nas sombras. Ele era o comandante. Seu uniforme estava rasgado e manchado de sangue. A manga improvisada em seu braço estava encharcada de vermelho. Em seu pescoço, por baixo da gola rasgada, pendia uma corrente de metal. Nela, uma única medalha de honra, manchada e gasta. Ele estava ereto. A postura de um homem que carregou o peso do mundo e não se curvou. Seus olhos estavam frios como gelo. Ele não segurava uma arma. Você queria me ver, Kael, disse Arthur, sua voz calma, mas carregando um poder que encheu o vasto espaço. Aqui estou. Kael olhou para ele, ofegante. O velho curvado se foi. Este era o homem de seus pesadelos. A lenda em carne e osso. Você envelheceu. Kael gaguejou. A única coisa que conseguiu pensar. E você ficou desesperado, respondeu Arthur. Solteo. Isso é entre você e eu. Sempre foi. De seu esconderijo. Ricardo espiou por baixo da toalha de mesa. Ele viu Arthur. A medalha. A postura. As cicatrizes. A realidade o atingiu com a força de um golpe físico. O homem que ele humilhou, que ele tentou destruir, era um herói. Um monstro de guerra. E ele, Ricardo, era menos que nada. Um inseto. Um covarde se escondendo no escuro. Não há mais para onde correr, Arthur, Kael gritou, sua confiança voltando em uma onda de adrenalina. É aqui que você morre. Muitos homens disseram isso, disse Arthur, dando um passo à frente. Todos eles estavam errados. Covarde. Lut Comigo, Kael rugiu. O som de seu fuzil ecoando pelo saguão. As balas ricochetearam na pilastra de mármore onde Arthur havia se abrigado. O Sr. Almeida, aproveitando a distração, rastejou desesperadamente para longe, em direção à segurança da sala de reuniões. Arthur não respondeu. Ele estava avaliando. Kael estava em terreno aberto, consumido pela raiva. Um alvo fácil. Mas Arthur não tinha uma arma. E Kael tinha um refém. Ele olhou ao redor. Uma mesa de centro de vidro. Um carrinho de bebidas. Um pesado prêmio corporativo de bronze em um pedestal. O ambiente era sua arma. Você não pode se esconder para sempre, velho, gritou Kael, recarregando seu fuzil com um clique alto e ameaçador. Eu não estou me escondendo. A voz de Arthur veio de uma direção diferente. Estou caçando. Kael se virou, confuso. Arthur havia se movido, deslizando de uma pilastra para outra. Usando os reflexos no chão polido para rastrear os movimentos de Kael. Com uma velocidade surpreendente, Arthur chutou a base de um pedestal de aço. O pesado prêmio de bronze no topo tombou, caindo com um estrondo no chão e rolando em direção a Kael. Instintivamente, Kael tropeçou para trás para evitar o objeto rolante, perdendo o equilíbrio por uma fração de segundo. Foi o suficiente. Arthur explodiu de trás da cobertura. Ele não correu em direção a Kael. Ele correu em direção ao carrinho de bebidas, com um único empurrão. Ele o enviou deslizando pelo chão de mármore. Garrafas de uísque e vodka se chocaram e se espatifaram, derramando álcool por todo o caminho até os pés de Kael. Kael recuperou o equilíbrio e levantou o fuzil. Mas o chão agora estava perigosamente escorregadio. Acabou. Kael, disse Arthur, agora circulando, mantém dose fora de sua linha de tiro. Nunca, gritou Kael. E disparou outra rajada. As balas atingiram uma luminária de metal no teto. Faíscas choveram para baixo. Uma única faísca pousou na poça de álcool. Com um voxos gutural. O fogo irrompeu. Uma parede de chamas azuis e laranjas separou os dois homens, subindo até a altura da cintura. O calor era intenso. Kael gritou, pulando para trás, o fogo lambendo suas calças. Ele estava preso entre as chamas e as janelas estilhaçadas. Através do véu de fogo tremeluzente. Ele viu Arthur se aproximando. O velho não parecia sentir o calor. Seu rosto estava calmo, seus olhos fixos em Kael. Ele parecia uma aparição do inferno. O terror finalmente quebrou Kael. Ele largou o fuzil, que caiu com um barulho surdo. Ele se virou e, sem pensar, saltou. Ele não pulou para a morte na rua abaixo. Ele pulou para o telhado de vidro do átrio que ficava um andar abaixo. Houve um estalo doentio quando o vidro cedeu sob seu peso. Por um momento, ele pareceu flutuar. Então, ele despencou. Seu grito foi cortado abruptamente quando ele atingiu o chão do lobby principal, muitos andares abaixo. O silêncio desceu sobre o saguão,
Quebrado apenas pelo crepitar das chamas. Arthur ficou ali, ofegante, o brilho do fogo dançando em seu rosto. Ele olhou para o buraco no telhado de vidro, depois para o Sr. Almeida, que o encarava da porta da sala de reuniões, o rosto uma mistura de terror e admiração. De debaixo da mesa, Ricardo observou a cena. Ele viu o fogo. Ele viu a queda. E ele viu o velho segurança parado no meio de tudo, não como um homem, mas como uma força da natureza. A vergonha o consumiu tão intensamente que parecia queimar mais do que as chamas. Mãos ao alto. Não se mexa. Os primeiros oficiais da SWAT invadiram o saguão, com as armas apontadas para a única figura em pé em meio ao fogo e a fumaça. Abaixem as armas. Uma voz autoritária gritou atrás deles. O capitão Silva passou por seus homens, com os olhos fixos em Arthur. Ele parou a alguns metros de distância, observando a figura cansada e ensanguentada. Ele viu o uniforme de segurança rasgado, as cicatrizes e a medalha manchada de fuligem no pescoço de Arthur. Lentamente, com uma solenidade que silenciou todo o andar, o capitão Silva ergueu a mão à testa em uma continência nítida e respeitosa. Comandante Arthur, disse Silva, sua voz embargada de emoção. É uma honra, senhor. Os oficiais da SWAT baixaram as armas. Olhando confusos entre seu capitão e o velho. Capitão, Arthur respondeu com um aceno de cabeça cansado. A área está segura. O lado está neutralizado. Pode haver mais 2 foragidos no prédio. Meus reféns estão seguros na despensa leste. Enquanto os paramédicos e outros oficiais começavam a inundar o andar, a cena se desenrolou diante dos olhos de todos. Os executivos resgatados saíram da sala de reuniões, piscando por causa da fumaça. Ana e os outros estagiários foram escoltados para fora da despensa, parecendo abalados. Mas ilesos. Todos eles viram. Eles viram o capitão da polícia de elite prestando homenagem ao segurança que eles mal notavam. O Sr. Almeida caminhou em direção a Arthur, seus passos incertos. Arthur, comandante. Ele não sabia o que dizer. As palavras pareciam pequenas e inúteis. 20 anos. Este homem esteve ao seu lado por 20 anos, e ele nunca soube. Pior, ele permitiu que seu próprio filho o humilhasse. Eu sinto muito. O Sr. Almeida sussurrou, a vergonha evidente em sua voz. Eu não fazia ideia. Você não precisava saber. Disse Arthur. Eu fiz uma promessa ao seu pai. Nesse momento, 2 policiais emergiram de debaixo da mesa de conferências, arrastando um Ricardo soluçante. O rosto de Ricardo estava manchado de lágrimas e fuligem. Quando ele viu seu pai, ele tentou se soltar. Pai, me desculpe. Eu estava com tanto medo. Mas o Sr. Almeida não estava olhando para ele. Ele estava olhando para Arthur. E em seus olhos, Ricardo viu uma decepção tão profunda, tão absoluta, que era como uma sentença. Um dos policiais segurava o telefone que Ricardo havia usado. Senhor, encontramos isso com ele. Parece que ele estava enviando mensagens para os terroristas. Entregando a localização de outros funcionários. O ar saiu dos pulmões do Sr. Almeida. A traição final. Não apenas covardia, mas uma traição ativa que colocou vidas em perigo. Ele se virou lentamente para encarar seu filho. Não havia mais raiva. Apenas um vazio frio. Levemo-no, disse ele aos policiais. Sua voz oca. Pai, não. Por favor, Ricardo gritou enquanto era arrastado. Arthur observou a cena, seu rosto uma máscara de exaustão. A batalha havia acabado. Mas as consequências estavam apenas começando. Você está publicamente deserdado. A partir deste momento, você não é mais meu filho. As palavras do Sr. Almeida foram ditas em uma sala de interrogatório estéril da polícia, sem calor, sem raiva. Apenas uma finalidade fria como o aço. Ricardo, vestido com o macacão laranja de presidiário, olhou para o pai através da mesa de metal. Pai, por favor. Foi um erro. Eu entrei em pânico. Você não pode fazer isso comigo. Eu posso e vou. Disse o Sr. Almeida. O nome Almeida costumava significar integridade. Honra. Você o manchou com covardia e traição. Você entregou seus colegas para salvar a própria pele. Você vale menos que os homens que invadiram nosso prédio. Mas eu sou sua família. Ricardo choramingou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Não mais, disse o Sr. Almeida. Levantando-se. Arthur era mais família para mim do que você jamais foi. Ele honrou uma promessa por 20 anos. Ele sangrou para nos proteger. E você cuspiu em seu sacrifício. Ele se virou para a porta. Os advogados entrarão em contato com você. Seu fundo fiduciário foi dissolvido. Seus bens, congelados. Você não tem nada.
Aprenda a sobreviver. Talvez na prisão você aprenda o significado de lealdade. A porta se fechou, deixando Ricardo sozinho com o eco das palavras de seu pai. Ele havia perdido tudo. Não pela mão de um inimigo, mas por sua própria fraqueza abjeta. Mais tarde naquela semana, a notícia se tornou oficial. Ricardo Almeida foi acusado de cumplicidade e conspiração, sua traição detalhada em todos os jornais. A empresa Almeida emitiu uma declaração formal repudiando. Seu nome foi apagado do site da empresa, de sua história. Ele se tornou um fantasma. Enquanto isso, Arthur se recuperava em seu pequeno apartamento. Ele ignorava as batidas constantes dos repórteres em sua porta e mantinha o telefone desligado. As ofertas de entrevistas, acordos para livros e filmes eram deixadas sem resposta. Houve uma batida diferente na porta. Mais suave. Hesitante. Arthur abriu e encontrou Ana parada ali, segurando uma pequena cesta com frutas e um jornal. Eu só queria ver como o senhor estava, disse ela, envergonhada. E para dizer obrigada. Entre, Ana, disse ele, abrindo mais a porta. Ela entrou e olhou ao redor do apartamento simples e arrumado. Eles estão chamando o senhor de herói. Eu não sou um herói, disse Arthur, sentando-se em sua poltrona, o braço ainda na tipóia. Eu era um soldado fazendo meu trabalho. O senhor Almeida nomeou a senhora Shen como a nova COO, disse Ana. E ele me promoveu. Ele disse que queria pessoas com coragem na empresa dele. Arthur assentiu lentamente. Isso é bom. A empresa precisa disso. Eles prenderam os outros 2 mercenários, continuou ela. Eles estavam tentando fugir da cidade. Eles confessaram tudo, incluindo a traição de Ricardo. Eles ficaram em silêncio por um momento. O que o senhor vai fazer agora? Perguntou Ana. Arthur olhou pela janela para a cidade. Por 20 anos. Eu estive de guarda. Acho que pela primeira vez meu turno acabou. A paz em sua voz era algo que Ana nunca tinha ouvido antes. Era a calma de um homem que finalmente havia deposto suas armas. Posso entrar? Arthur. A voz do senhor Almeida era baixa, desprovida de sua autoridade habitual. Ele estava parado na porta do apartamento de Arthur, parecendo mais velho e menor do que Arthur já o tinha visto. Arthur abriu a porta e recuou, permitindo que ele entrasse. O senhor Almeida olhou ao redor da sala simples, sua atenção pousando na poltrona gasta, na pequena estante de livros, na ausência de qualquer luxo. 20 anos, ele disse, mais para si mesmo do que para Arthur. Você poderia ter pedido qualquer coisa. Uma posição no conselho, uma pensão generosa. Eu não queria nada disso, disse Arthur, sua voz calma. Eu tinha um dever. Um dever para com meu pai, disse o senhor Almeida, virando-se para encarar Arthur. Seus olhos estavam vermelhos. Ele me disse, no leito de morte, confie no Arthur. Ele é a rocha sobre a qual construí esta empresa. E eu deixei meu filho, meu próprio sangue, erodir essa rocha. Eu assisti enquanto ele o desrespeitava. Eu não fiz nada. Ele deu um passo à frente. Dinheiro não pode consertar isso. Desculpas não podem consertar isso. Mas eu preciso dizer mesmo assim. Arthur, do fundo da minha alma quebrada, eu sinto muito. Arthur olhou para o homem à sua frente. Ele não viu um CEO bilionário. Ele viu um pai de luto, um homem assombrado por seus fracassos. Você perdeu um filho, disse Arthur. Não foi uma acusação. Foi uma declaração de fato. Eu nunca o tive. Respondeu o senhor Almeida com amargura. Eu criei um monstro fraco. Meu legado está manchado para sempre. Não, disse Arthur. Seu legado não é seu filho. É o que você faz agora. Você colocou a senhora Shen no comando. Você promoveu a Ana. Você escolheu a honra em vez do sangue. Esse é o seu legado. As palavras pareceram atingir o senhor Almeida com força física. Ele pareceu se endireitar um pouco, um vislumbre do velho líder retornando. Eu vim aqui para lhe oferecer o que quisesse, admitiu o senhor Almeida. Chefe de segurança global. Uma participação na empresa. O que fosse. Eu sei. Disse Arthur. E eu sei que você recusaria, continuou o senhor Almeida. Então eu vim para pedir algo em vez disso. Arthur ergueu uma sobrancelha. Permita-me cuidar de você, disse o senhor Almeida, sua voz embargada. Não como um empregador, mas como um amigo. Deixe-me garantir que você nunca mais precise se preocupar com nada. Uma casa tranquila no campo. A melhor assistência médica. Apenas me dê a chance de honrar a promessa que você manteve tão bem. Arthur ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto do homem. Ele viu o remorso genuíno ali. Viu a necessidade de redenção. Eu só estava fazendo meu trabalho,
disse Arthur suavemente. Ele estendeu a mão. Sua mão boa. Para o Sr. Almeida. Senhor. Almeida a apertou. O aperto firme e cheio do respeito que deveria ter estado lá o tempo todo. Arthur deu um leve aceno de cabeça. Era toda a aceitação que o Sr. Almeida precisava. Depois que ele foi embora, Arthur foi até a janela e olhou para a rua. A cidade continuava seu ritmo frenético, alheia às batalhas travadas e vencidas. Seu dever estava cumprido. A promessa. Hamrata. O comandante podia finalmente descansar. O segurança podia finalmente ir para casa. Ele fechou as cortinas, deixando o mundo barulhento do lado de fora. Pela primeira vez em muito tempo, o apartamento não parecia vazio. Parecia pacífico.